bem-vindos ao nosso encontro e estudo dessa semana. Vamos iniciar com a nossa prece de abertura, agradecendo e pedindo o amparo e proteção de Deus, de Jesus e de toda espiritualidade, e que nesse momento possamos serenar os nossos corações, acalmar as nossas mentes e permitir que os bons espíritos e o nosso mentor nos ampare e nos intuam nesse estudo. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos dê força para que possamos prosseguir na nossa jornada. Que assim seja. O tema para o nosso estudo e reflexões dessa semana é sobre a ansiedade na visão espírita. A ansiedade é um termo usado para definir um sentimento de apreensão, de angústia, de incerteza, desconforto de algo desconhecido, de uma situação que pode constituir uma ameaça. A ansiedade geralmente é acompanhada de sintomas físicos, como taquicardia, dificuldade de respirar, insônia, sudorese. A ansiedade é um sentimento ligado à preocupação, nervosismo e medo intenso. Apesar de ser uma reação natural do corpo, a ansiedade pode virar um distúrbio quando passa a atrapalhar o dia a dia. De fato, os transtornos de ansiedade são muito mais comuns do que se imagina e assolam milhões de pessoas no mundo inteiro. Hoje ela é bem especificada e muito estudada. A ansiedade é uma das questões que mais prejudica a qualidade de vida das pessoas. Apesar da ansiedade parecer algo muito atual dos tempos modernos, é um sentimento muito antigo, sobre o qual Jesus já falava há mais de 2000 anos. Abre aspas, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6,34. Nessa passagem, Jesus estava falando para os seus ouvintes que eles não precisavam ficar preocupados ou ansiosos demais com problemas futuros. Em vez disso, seria muito melhor se eles vivessem um dia de cada vez. Jesus não quis dizer que nós não podemos pensar sobre o amanhã ou fazer planos para o futuro. Provérbios 21:5. Ele estava dizendo para não ficarmos preocupados demais ou muito ansiosos com coisas que talvez nem aconteçam amanhã. Esse tipo de ansiedade poderia tirar a nossa paz e atrapalhar as nossas atividades do dia a dia. Ficar preocupado com problemas futuros não vai nos ajudar a resolver esses problemas. Além disso, as coisas que tanto nos preocupam, muitas vezes nem acontecem, ou acabam não sendo tão ruins como a gente imaginava. No livro Encontro Marcado, no capítulo Aflição Vazia, Emmanuel cita a ansiedade como um dos piores corrosivos da alma. Corrosivo este que vai minando as nossas forças de realização no presente e que cria estados desequilibrados que nos levam a atos precipitados. Ele nos diz, abre aspas, no passado e no presente, instrutores dos espíritos e médicos do corpo combatem a ansiedade como sendo um dos piores corrosivos da alma. Da nossa parte, é justo colaborarmos com eles a benefício próprio, nos imunizando contra esta nuvem da imaginação que nos atormenta sem proveito, ameaçando a organização emotiva. Fecha aspas. Sabemos que temos muitos motivos para nos preocuparmos, ficarmos ansiosos para resolver os nossos problemas no mundo, seja no trabalho, na família, na aquisição de bens, ou também para superar as nossas muitas imperfeições. O fato é que estamos acostumados, nesses tempos atuais, ao imediatismo e queremos solucionar tanto as novas demandas como as dificuldades de séculos que trazemos no estalar de dedos. E quando não conseguimos o que é pior, nós nos sentimos frustrados, agoniados e impacientes, motivo pelo qual a ansiedade pode levar mesmo à depressão, quando não atendemos às nossas expectativas. Entretanto, devemos tentar ir além da resposta direto à pergunta: pelo que estou ansioso? E assim, buscar compreender o que está por detrás dessa ansiedade, ou seja, qual o seu real motivo. Aí sim, nos perguntando,
Que movimento a minha alma está sinalizando quando apresenta os sintomas da ansiedade? Se formos analisar profundamente, veremos que nós criamos a ilusão de que para sermos aceitos, para sermos amados por Deus, pelo próximo ou por nós mesmos, nós temos que ser perfeitos. Nós não podemos falhar, nós não podemos errar. E isso é um grande erro. Isso não é verdade. O Pai nos ama como nós somos, com todas as nossas imperfeições. Nós amamos os outros, mesmo eles sendo imperfeitos. Assim também podemos e devemos nos amar. Muitas vezes, a falta da nossa aceitação como ser humano, às vezes a gente se coloca muito para baixo, né? De que eu não sou merecedor, de que eu não tenho capacidade, de que o outro é melhor. Não. Todos nós estamos aqui, assim, muito parecidos, muito juntos, né? E como que o Espiritismo nos ajuda com a ansiedade? Em primeiro lugar, ele nos ajuda a entender quem somos, nos colocando fora dessa ilusão, desse fluxo de coisas que se perdem. É um acalento para o coração ter o conhecimento de que somos almas imortais, que a nossa verdadeira pátria é o plano espiritual, que sempre evoluiremos ao longo da eternidade e que nunca retrocederemos na evolução. E que toda virtude que a gente adquire é nossa patente, a gente não perde. E que através da reencarnação teremos quantas existências forem necessárias para alcançar a pureza de espírito. Se falharmos, temos o arrependimento, a expiação e a reparação como forma de apagar a falta. Estamos aqui para evoluir espiritualmente, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A essência divina habita em nós. E esta essência transparece à medida que buscamos a sabedoria e o amor. E temos o auxílio lindo e maravilhoso de um espírito protetor, de um anjo guardião, de um mentor que nos induz ao bem. Por isso, a doutrina espírita clareia o nosso futuro, nos dando fé e esperança, sabendo que a vida além dessa existência, o nosso olhar se modifica. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor das suas provas, conforme o modo que ele vai encarar a vida terrena. Muitos se perguntam sobre a causa espiritual da ansiedade. Na visão espírita, a ansiedade é uma inquietude e infelicidade do espírito. Isso acontece em decorrência do excesso de informações negativas propagadas diariamente por todos os lados. Além disso, as provações diárias ocasionam um certo receio e desesperança quando o indivíduo não está centrado na sua jornada. Fala-se muito em tratamento espiritual para a ansiedade. Antes de explicar como tratar a ansiedade espiritualmente, é fundamental esclarecer que, de forma alguma, eu vou repetir, pessoal, de forma alguma, o Espiritismo sugere que os tratamentos convencionais sejam abandonados. Pelo contrário, é importante que as prescrições médicas e terapêuticas sejam seguidas e, sim, unidas ao tratamento espiritual. Dito isso, para tratar a ansiedade espiritualmente, é necessário uma coisa muito básica e que não é difícil. Basta se conectar. Sim, se conectar com o nosso mentor, com os amigos espirituais e abrir o caminho para que eles possam atuar. Isso pode ser realizado com ações simples e disciplinadas que devem ser feitas diariamente. A primeira delas seria o estudo e entendimento da doutrina espírita e da espiritualidade. A outra seria a prática diária da prece, mas não a prece mecânica, aquela prece decorada, mas a prece do coração. Essa sim tem poder. E o evangelho no lar, pelo menos uma vez na semana. Essas conexões são muito importantes para que as sensações e pensamentos negativos se afastem. Dessa maneira, ao estudar e se aproximar das leis de Deus, da espiritualidade, a ansiedade começa a diminuir e vai se afastar, e vai abrir espaço para a serenidade, para a sabedoria. Como vimos, a ansiedade na visão espírita é um transtorno
que pode ter inúmeras origens e que demanda muito cuidado e atenção. A ansiedade é a ilusão do controle. Querem controlar o tempo, controlar pessoas, controlar coisas que não dependem de nós. Sabemos que temos pouquíssimo controle sobre poucas coisas, né? A médium Isabel Salomão esclarece que ansiedade é a inquietude do espírito. E ela nos diz, abre aspas, o espírito está inquieto, ele está de alguma forma infeliz, ele precisa refletir um pouco sobre a vida, ele precisa parar um pouquinho, dar um tempinho para si mesmo junto ao Cristo e aos mentores espirituais. É preciso então que ele, o ansioso, tenha momentos de recolhimento, uns minutinhos por dia para aquietar a mente, e chame pelo Cristo, que ele mandará um emissário dele para o auxiliar. Vigie seus pensamentos, vigie suas atitudes. A espiritualidade está precisando de pessoas que cuidem disso, que cuidem da vida reta, que cuidem da dignidade. Não precisa ser santo, longe disso. Ser espírito de luz é você entender que você vem de Deus e vai voltar para Ele um dia. Você não nasceu por acaso. Deus sabe que você existe e ama você. E dê muita atenção a isso. E não tenha medo do sofrimento. Ele existe em todo lugar, ele existe em todos os corações. Mas não tem sofrimento que aguente uma mensagem de fé em Deus, de confiança em Deus e na espiritualidade. Uma prece firmada na convicção, na atitude, muda tudo. Fecha aspas. Portanto, como exposto pela médium, a ansiedade se caracteriza então pela inquietude do espírito, que por algum motivo se encontra em estado de tristeza e sobressalto, necessitando então de algum tempo para que possa se reequilibrar e principalmente se reconectar com o que é realmente importante. Jesus se refere aos ansiosos como sendo aqueles que não confiam na providência divina. Mas, nas entrelinhas de seus ensinamentos, ele também destaca um outro fator gerador da ansiedade: a falta de confiança em si mesmo e na própria capacidade de realização. Portanto, a ansiedade surge quando um desses fatores ocorre ou quando os dois acontecem ao mesmo tempo. Ou está faltando a confiança na providência divina, ou está faltando a confiança em nós mesmos. E aí ele ainda reforça esses ensinamentos ao dizer: pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. O que significam essas palavras? Elas podem ser assim compreendidas: peça e se ajude, e o céu te ajudará. Somente com essas colocações é que se completam os ensinamentos de Jesus sobre a ansiedade. Então, partindo da confiança em Deus, da sua providência e fazendo o máximo e o melhor ao nosso alcance, venceremos a ansiedade, pois estaremos com a consciência tranquila e confiando que todos os recursos disponíveis serão mobilizados a nosso favor. Dizem que só fica ansioso aquele que duvida. A dúvida gera a incerteza, e essa, por sua vez, gera a ansiedade. O espiritismo é para aqueles que aceitam verdades que muitas vezes ferem. A partir de estudos da doutrina espírita, é possível buscar essa paz e essa harmonia, que são os verdadeiros antídotos da ansiedade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a espiritualidade superior nos orienta que as ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra, e que ninguém nasce ansioso. Se assim o fosse, a sua vinda não seria com o propósito do trabalho, com o intuito do autoaperfeiçoamento, e sim viver como um desesperado sem a sua remissão. Analisemos desapaixonadamente os prejuízos que as nossas preocupações injustificáveis causam aos outros e a nós mesmos, com a lógica de quem sabe que tensão não substitui o esforço construtivo diante dos problemas naturais do caminho. E façamos isso não apenas por amor aos que nos cercam,
mas também a fim de nos proteger contra a hora da ansiedade, que nasce e cresce da nossa invigilância, que sufoca a nossa alma. Que possamos sempre nos lembrar que a ansiedade é má companheira, adoecendo o espírito, o corpo e que demanda tratamento e atenção. Nem sempre queremos reconhecer, por termos dificuldades de suportar, de aceitar quem somos, e sabemos que nesse mergulho íntimo vamos nos deparar com coisas boas e coisas não tão boas. O autoconhecimento ajuda a reconhecer as próprias potencialidades, mas também a olhar com clareza e humildade para as nossas próprias limitações. Entendemos e escondemos, por muitas vezes as nossas feridas morais, sem perceber que todos, absolutamente todos, estamos no mesmo barco nesse planeta, com desafios e buscas muito semelhantes. Então, se admito minhas limitações com humildade, poderei pedir ajuda. E isso não é uma fraqueza. Não existem super-heróis. Mas, infelizmente, há muitos julgamentos gratuitos, o que muitas vezes nos impede de pedir ajuda, o que nos dá medo de confiar, de nos abrir. Mas lá no fundo você vai sentir em quem pode confiar e abrir as suas gavetas mais escondidas e assim poder aliviar e compartilhar sobre o que tem te atormentado. Mas caso você não tenha alguém para se abrir, para conversar, se abra com Deus, com Jesus, com seu mentor, mas se abra, não se feche, não queira guardar o que te tira a paz. O Espiritismo convida o indivíduo à tomada de consciência a respeito de quem se é e do que se está fazendo consigo. Ao explicar as causas atuais e anteriores das aflições, entendemos por que somos atingidos por vicissitudes da vida. E quem confia na providência divina, ciente de que fez o que podia, está muito mais em paz, harmonizado e prevenido contra a ansiedade. E o passar do tempo é muito mais harmonioso. Sabendo que Deus proverá, façamos a nossa parte, voltados para o bem e o amor, e confiar em nós mesmos. Somos filhos de Deus, o sal da terra, a luz do mundo, imagem e semelhança de Deus. Buscamos ser mais confiantes de que somos capazes de superar as nossas dificuldades, melhorar e crescer sempre. Que façamos brilhar a nossa luz, estudando, servindo, nos conhecendo e não estagnando ou se apegando ao que éramos ou ao que poderia ter sido. O caminho, pessoal, é agradecer pelo que somos, fazer o melhor com o que temos, aguardando esperançosos o que será, na certeza de que, fazendo o que nos cabe, Deus nunca faltará com a sua parte. E que a paz de Jesus envolva todos nós, que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a todos que participaram desse evangelho, encarnados e desencarnados, aos nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e nos guiaram para um bom entendimento. Que eles nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos aqui aprendidos e assim nos sentirmos a cada dia mais fortalecidos na nossa transformação diária. Que possamos receber tudo aquilo que aqui viemos buscar, de acordo com o nosso merecimento, com a força de vontade e com a fé de cada um de nós. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade, e com muita paz vamos iniciar o momento do passe. E vamos neste instante elevar o nosso pensamento até o Divino Mestre Jesus, rogando a Ele que possamos ser envolvidos numa luz de amor e paz. Que essa luz possa trazer o equilíbrio no nosso corpo físico, em todos os nossos chakras e centros de força. Que essa luz entre pelos nossos lares, limpando, queimando, transmutando e retirando toda e qualquer
negatividade que possa haver. Que a luz de Deus e de Jesus tome conta de todo o planeta Terra. Que a luz de Deus e de Jesus envolva os nossos vizinhos, a todo o nosso quarteirão, a toda a nossa cidade. Que a luz de Deus e de Jesus esteja com todos os nossos governantes, para que eles façam o melhor pelo povo. Que a luz de Deus e de Jesus possa, neste instante, ir a todos os orfanatos, clínicas de dependentes químicos, clínicas de repouso. Que a luz de Deus e de Jesus chegue aos lares onde esteja havendo conflitos e desavenças. Que a luz de Deus e de Jesus se faça presente em todos os lares daqueles que neste instante se encontram em desespero. Que a luz de Deus e de Jesus entre por todos os quartos dos hospitais, auxiliando a todos que ali se encontrem, de acordo com a fé, o merecimento de cada um. Que a luz de Deus e de Jesus possa estar conosco durante a nossa noite de sono e que possamos receber das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a cura física, mental e espiritual. Que possamos receber também das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a fluidificação de nossas águas. Rogamos também, ó Pai, por todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, que não estão presentes conosco neste instante, que eles recebam a luz de Deus e de Jesus. E por tudo quanto recebemos, só podemos agradecer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, roga por nós hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos,
movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Deus, nosso Pai, que tendes todo o poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão um pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa doce e sublime imagem. É assim seja.